Fala galera, tudo bom? A gente está começando aqui uma nova série de vídeos. A gente vai fazer uma série de entrevistas com alunos nossos que são alunos ou que já foram alunos nossos, né? Hoje a gente vai trazer aqui o Davi Moraes. O Davi, além de aluno, agora ele também está trabalhando com a gente. Ele faz parte aqui do time da Data Quant. A gente vai bater um papo, a gente vai falar sobre Quant, a gente vai mostrar os resultados, a gente vai falar o que a galera opera, como que começou no mercado. Então, sem muita enrolação, eu já vou adicionar aqui o Davi e vou pedir para ele se apresentar para a galera. Davi, dá um alô para a galera aí e aproveita, já que tu vai estar aí com o microfone ativo, já te apresenta para a galera, fala o que tu faz, da onde tu veio, como que tu começou no mercado. Beleza. Bom, galera, prazer, eu sou Davi Moraes. Conheci a Data Quant aqui em 2023, mas minha história no mercado financeiro começou lá atrás, né? Comecei lá em 2017. Me formei em engenharia ali em 2016, no final ali do governo Dilma, né? Então estava bem desafiador o cenário. E aí comecei a procurar alternativas, né? De trabalho, de outras coisas e tal. E acabou aparecendo para mim uma propaganda, né? De uma mesa proprietária falando sobre o mercado financeiro, né? Falando para você operar sem risco para você, não sei o que, aquele bate-papo, né? E aí eu me interessei, comecei a procurar e saber, fiz uns cursos e tal. E ali foi meu primeiro contato, né? Que eu aprendi as coisas básicas ali, né? De mercado, uma análise técnica, alguns indicadores e tal. E eu comecei ganhando, né? Achando que ia ganhar dinheiro fácil aqui, aquela história que todo mundo passa, né? E aí comecei ganhando no simulador, passei na primeira fase da prova e não sei o quê. Mas depois, quando eu vi, o buraco era muito mais embaixo, né? E aí, desde 2017 para cá, eu venho trabalhando com isso, estudando bastante, e muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, né? Como todo mundo aí. E assim, mas o que fez mudar minha cabeça para tentar vir para o lado do quant foi que eu percebi que os momentos que eu ia bem, mesmo operando manualmente, eram os momentos que eu operava de forma 100% objetiva, né? Que eu estabelecia as regras para mim e seguia aquilo ali 100%, tentando ser 100% disciplinado, né? E aí consegui ter alguns resultados bons dessa maneira. Fechei até ano positivo dessa forma, né? Que é uma coisa muito difícil para quem opera manualmente. É bem raro, inclusive, né? Quem está no mercado aí sabe disso. E aí, em 2023, eu conheci a DK Labs, eu conheci, acho que foi através do Instagram, aí o Instagram do Caio, né? Que ele já faz, já falava sobre estatística, teste de robustez, esse tipo de coisa, né? E aí eu me interessei. Fiz o curso deles e de lá pra cá, cara, foi pra mim, assim, uma mudança de chave total, né? Porque eu já consegui operar 100% objetivo, que é como eu já vinha operando, só que de forma muito mais potencializada, né? Então, Uma então Diversificando Davi, dúvida. várias Tem estratégias uma e tal. dúvida também. Pode falar, cara. Pode falar. Fala. não, então, pegando aqui a cronologia, tu começou a operar em 2016 e foi até 2023, mais ou menos, operando de 17. forma 2017 até 2023, operando de forma manual, é isso? Isso, exato. Tá. Mas Pode falar aí. você já tinha utilizado robô antes de 2020, antes da Data Enquanter? Algum tipo de robô, alguma coisa, ou não sabia Cara, nada de robô? eu comecei ali no Profit, né? Comecei em 2022, eu comecei a estudar um pouco da automação do Profit ali. Mais para fazer indicadores e tal, eu comecei a tentar fazer uns robôs lá, só que lá é meio difícil, né? Porque na época lá, não sei como tá agora, eu sei que evoluiu bastante o Profit, né, da Nelogica. Mas era mais difícil de você conseguir fazer os robôs no sentido de você conseguir testar, fazer Tinha testes em massa, né? muita limitação, muita limitação. Começando pelo que você acabou de falar, não dava pra fazer otimização, só dava pra fazer backtest. Começava por aí o problema. É, E e até aí eu comecei o lá, fiz backtest, uns. até o backtest ele é um pouco mais recente, né? Antes a galera fazia muito, programava muito indicador, né? A regra de Sim, é verdade. coloração, né? Fazia muita regra de Verdade. coloração. Até hoje a linguagem ela é bem limitada, só que hoje, de fato, já tem bem mais recursos, mas não chega perto do que a gente consegue fazer com o MetaTrader. E aí eu tenho outra dúvida ainda. Você falou que começou também em mesa proprietária, né? Com aquela ideia que as mesas dão de venha pra cá, opere o capital da gente, etc. Qual foi a mesa que você começou? Foi aqui no Brasil ou foi fora? Foi aqui. Foi Então foi na Atom. LVL ou Atom. Quer dizer, ou foi LVL ou foi Atom. Foi na Atom, é. Sim, legal. É engraçado, porque exatamente nessa época foi o boom das mesas
proprietárias no Brasil, né? LVL, Atom, outras. O pessoal tava bem forte. E outra coisa interessante é que todo mundo era trader manual, né? Nessas mesas quase não tinha ninguém que operava com robô, porque não dava para utilizar MetaTrader 5. Então eu entendo, deu para entender aí como tu chegou nesse ponto. Antes logo de você começar a utilizar, a aprender ali com a DK Labs, de fato, começar a mexer com os robôs, você começou já a trabalhar tuas estratégias ou você utilizou o SDK majoritariamente, que é dentro da estrutura da DK Labs, para poder conseguir construir os teus portfólios? Bom, ali eu peguei, quando eu comecei a fazer o curso, já tinha a parte de programação, né? Eu comecei a estudar ali a programação e montei meu próprio robô, né? Meu próprio robô ali, usando tudo que o Caio ensinou ali no curso. E montei o meu e fui, claro, desenvolvendo, estudando tal, a linguagem e tudo mais. E acabei utilizando, claro que comecei usando também as estratégias que vocês disponibilizavam lá, né? Porque eu sei que são estratégias que, assim, já tem um embasamento ali que o pessoal já usava, que já tem, tá tendo resultado e tal. Então, usei bastante isso aí também. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Davi. Tu começou a programar do zero na DQ Labs ou tu já tinha alguma experiência com programação? Ou tu nunca tinha programado nada na vida quando tu começou a fazer o módulo de programação lá da DQ Labs? Não, cara, eu comecei a programar, como eu falei no Prost ali, mas é uma linguagenzinha bem de alto nível, Uhum, né? sim. E praticamente, eu praticamente comecei a aprender mesmo a programar ali, né? Eu tinha estudado um pouquinho antes de HTML, CSS, que não é bem programação, né? Um Sim, pouquinho de exatamente. JavaScript, mas bem Uhum. básico mesmo, a parte básica ali de linguagem de programação. Mas eu cheguei praticamente cru ali para Pô, aprender, né? bacana. Com o módulo ali de programação. Bacana esse teu case, né? Porque as pessoas pensam que, eu não sou programador, então o que resta para mim é usar um robô pronto, né? Um robô whitebox, uma ferramenta no code. Mas, na verdade, eu sempre comento isso com as pessoas, né? O módulo de programação ali da DK Labs, ele começa do zero. Eu ensino ali o que é uma variável, o que é um arquivo executável, então vai desde o básico, né? Então, o caso do Davi é um caso bem bacana que mostra que mesmo quem não tem experiência com programação consegue ali sair do zero e criar suas próprias estratégias. Cara, isso é muito bacana, né? A maioria das pessoas que chegam ali sem saber programação, elas começam utilizando o SDK e elas seguem utilizando ali o SDK, usando as ferramentas no code, né? E elas conseguem criar suas próprias estratégias. Mas quando você desce para o play de programar suas próprias estratégias, você abre um leque de possibilidades que é muito maior, né? Você não tem você sai daquela limitação de poder só usar estratégias prontas e você pode testar tudo que tiver, tudo que vier na sua cabeça, né? E outra coisa importante também de observar é, e como o Caio falou, né? Quando você aprende a programar, tu abre todo um leque novo. Eu gosto de falar para os alunos da gente que estão chegando que é aqui que tu tira todo o prejuízo que tu teve no mercado financeiro. Porque é sabendo programar que você consegue pôr ali em prática tudo que você viu em todos os cursos, né? Porque uma coisa é o teu professor lá do curso XYZ Zezinho que diz assim para você, não, você vai comprar quando fechar fora da banda de bowling e aí é só ser feliz. Será que é só ser feliz? Nem sempre, só que agora você tem a arma para testar se isso é verdade. E aí, meu amigo? Aí tu pode pegar anos de curso que tu fez, pegar o setup de cada um dos professores que você aprendeu e validar, e olhar, e entender, e ver se isso funciona de fato, ou se foi só uma enrolação. Mas é aqui que você vai conseguindo botar na prática tudo que você aprendeu. E aí eu já te dou um spoiler. Por mais tosco que tenha sido os cursos que você fez, sempre vai ter alguma coisa para aproveitar. Tu vai aprender, tu vai poder botar em prática, sei lá, tu viu que a entrada do mercado financeiro de uma estratégia específica do professor é top. A saída de outro funciona bem. Então tu vai começar a ter uma quantidade de Um bagagem repertório, né? ali, uma quantidade de bagagem, um repertório de design de estratégia muito grande. Por mais que as estratégias de forma isolada, do jeito que os professores ensinaram, não funcionem, tu consegue montar o teu Frankenstein, né? Tu pega a saída de um, a entrada de outro, o gerenciamento de risco de outro, e depois ali tu monta uma estratégiazinha, faz uma otimização, acha quais são os parâmetros, né? Porque geralmente curso de trading manual, o cara dá a parametrização para você, então ele diz, o cruzamento da média de 20 com 40, ele crava, né? E aí tu vai e descobre que, no mínimo, na melhor das hipóteses, funciona, mas não é a média de 20 com 40, é a de 15 com a de 35, por exemplo. E aí você vai conseguindo, de fato, sabendo programação, fazer todas essas coisas. Então tu consegue tirar aí
todo o prejuízo que tu teve em cursos que não faziam muito sentido no mercado financeiro. E aí você começa, de fato, a acumular uma bagagem ali gigante de design de estratégia, que é o mais importante, né? Que é realmente uma coisa que só vem com o tempo. Então, quando você está disposto a aprender programação, para mim, a maior vantagem é essa. É tu conseguir ali recuperar todo aquele tempo que você investiu em outros cursos e botar na prática ali para ver se alguma coisa faz sentido, se você consegue adicionar para o teu repertório. Só queria fazer essa observação que é muito importante. Pode seguir, Caio. Tá, eu acho que agora a gente pode explorar um pouco mais aí da experiência do Davi, né? Vamos entender. Davi, conta pra gente quais são os ativos que tu opera, como que tu montou o teu portfólio, quando tu começou operando quais ativos? Tu opera mais B3 ou tu opera mercado internacional? É, Tu começou com um portfólio, sei lá, com 2 estratégias, hoje tu tá com quantas no teu portfólio? Conta um pouco pra gente aí de como foi a jornada da evolução dos teus resultados em conta real. Tá. Eu comecei operando no mini índice, né, aqui na B3, e é um ativo que eu já operava antes, então já conheço um pouco ali como é que ele funciona, né, a volatilidade do ativo, o comportamento dele nas janelas de horários e tudo mais. Então, eu comecei ali no mini índice, comecei com um robozinho ali no início, né, claro, o primeiro de Sim. todos. Uhum. Sempre tem o primeiro que a gente coloca para rodar na conta real. E aí, isso lá em 2023, né, mais ou menos maio, junho de 2023. Comecei com um robozinho lá e desde então eu fui acrescentando, né, criando outros robôs e aumentando o portfólio. Hoje está, vamos dizer assim, com as 6, 7 estratégias diferentes, mas com uns 20 sets diferentes, né, de cada estratégia, né, se Sim. você somar tudo, né? Deixa eu só fazer um E aí, comentário aqui para a galera que está assistindo entender, né? O que o Davi falou? Ele tem 7 estratégias diferentes, 6 ou 7 estratégias diferentes, mas de cada estratégia ele deriva vários setups, né? Então ele tem ali aproximadamente 20 e poucos robôs rodando na conta dele, e desses 20 e poucos setups, desses 20 e poucos robôs, são 6 ou 7 estratégias, né? Então essa é uma das grandes vantagens de operar com robô, né? Uma única estratégia, a gente consegue montar um portfólio com vários setups diferentes, né? Porque a gente pode mudar o tipo da saída, a gente pode ter um take profit de um jeito, um stop loss de um jeito, a gente pode operar time frames diferentes, né? A gente Então, pode ir até num limite diferente, numa granularidade diferente. Além de você mudar o setup da estratégia, tu pode mudar só a parametrização de um setup específico que já pode gerar algo diferente. Então, de um exato. lado você tem o mesmo setup, sei lá, um take profit de uma quantidade de pontos específica, o stop loss, por exemplo, em porcentagem. E aí, só por você alterar a quantidade de pontos em porcentagem do TP e do SL, já pode criar uma derivação diferente. Então, assim, termina sendo muito vantajoso você utilizar robôs para poder construir os teus portfólios, né? Mas pode continuar, Caio, só queria fazer essa adição que Não, era termina só que isso. até a própria mudança da parametrização já gera um setup diferente, termina gerando já um setup diferente. Então, é muito benéfico nesse sentido. Pode continuar falando um pouco mais da tua experiência de se você acha que é possível ou não bater o mercado, se dá certo, como é que foi tua jornada? Tua jornada tu já falou, mas como é que foi a tua ideia de ligou o primeiro robô, depois começou a dar certo, o segundo, terceiro, teve que fazer ajuste? Conta aí mais pra gente, Davi, continua. cara, é perfeitamente possível bater o mercado, né? Assim, claro que não é fácil. Muitas pessoas acham que isso aqui é um caixa eletrônico, né? Que você vai entrar ali, vai assistir meia dúzia de vídeos, vai começar a boletar ali, e vai tirar dinheiro ali, né? Para ganhar dinheiro aqui, a pessoa tem que primeiro respeitar muito o mercado, saber que estão as maiores mentes do mundo estão trabalhando aqui, né? Os maiores economistas, os maiores matemáticos, físicos, os engenheiros. Tá todo mundo aqui tentando tomar dinheiro um do outro, né? Os grandes fundos, né? Sim, Então, para você conseguir performar bem aqui, tem que levar muito a sério esse trabalho, né? Você tem que entender que não vai ser da noite para o dia que você vai começar a ganhar dinheiro. Você tem que dar um pouco de energia ali, botar um pouco de estudo, né? Um pouco de trabalho, né? E muita gente que é bem sucedida em outras profissões vem para cá achando que vai ser fácil, né? Vê história aí de engenheiros, de médicos, né? De advogados que vêm para cá achando que já sou bem sucedido na minha área, vou chegar lá, vou estudar um pouco e vou tirar de letra, né? Aí depois se ele entra aqui e vê que não é bem assim, né? A É, conversa não é bem assim, né? aproveitando que tu entrou nesse assunto, Davi, hoje qual é a tua atividade principal? Hoje tu vive do mercado ou tu tem uma profissão e trading para ti é um hobby ou hoje tu já consegue viver dos teus rendimentos com trade? Fala um pouco sobre isso. Hoje eu sou 100% mercado, né? Já consigo tirar a grana que eu preciso no mês ali
Legal. né? E buscando sempre desenvolver, alavancar também as contas, mas claro que isso tem que ser feito de forma muito cuidadosa, né? Você tem que separar um dinheiro para isso e tal, tem todo um processo. Mas hoje eu estou 100% no mercado financeiro, né? Quando que Agora tu fez tô essa trabalhando com transição? vocês aí. Cara, desde 2000 eu trabalhava, fazia perícias também, perícias judiciais, mas era bem esporádico. E fazia outras coisas também por fora, às vezes fazia uns bicos, já rodei Uber e tudo mais, né? Mas eu acabei Uhum. passando por um momento que eu tive que reduzir bastante os custos de minha vida, deixei os custos bem o menor Sim. possível, né, para conseguir Fazer a transição, me né? desenvolver nisso daí. Exato. Uhum. E a partir disso aí, comecei a performar bem aí em 2023, 2024. Comecei a ganhar dinheiro e aí hoje eu tô mais, já tô conseguindo tirar um dinheiro que é, assim, ok, né, Que faz para mim. sentido, né? Que faz sentido pra você. Acho que isso é o Que principal faz ponto. sentido, né? Muita É, gente vem pra cá e vem na ideia de, eu tenho R$ 1.000 e eu vou transformar 1.000 em 1 milhão e tá tudo resolvido, vai ser bem facinho o mercado financeiro, quando na verdade não é assim. A gente aqui nessa call tá com duas pessoas que fizeram a transição de carreira e eu não. Sempre tive no mercado financeiro. No meu caso é diferente, mas eu tenho certeza absoluta que tanto no caso do Caio quanto no caso do Davi, ambos precisaram fazer exatamente o que o Davi falou aí. Beleza, eu vou dar uma enxugada nos meus custos para garantir que a minha transição vai fazer sentido, porque, enfim, eu tinha um trampo assim, assim, assado, eu recebi um salário fixo, agora eu tô indo para outra fase da minha vida que vai envolver um planejamento melhor, um foco melhor em relação a essa atividade aqui específica, vai envolver o tempo que você vai aprender a atividade, para depois aí você vai fazendo o shift, e é óbvio, né? Chega uma hora que tu, como o Davi falou, começa a ganhar, o dinheiro que você começa a ganhar também, por causa do que tu acumulou, começa a fazer sentido para tua realidade mensal e tu pode chutar o pau. Beleza, agora eu vou fazer o shift 100%, vou viver só disso aqui, o que eu tô ganhando por mês ali na média, porque também, como o Davi falou, não é um caixa automático, vai ter mês que tu vai estar negativo, vai ter mês que tu vai estar positivo. Só que na média termina que vai te dar um dinheiro bom ali por mês e, para mim, o mais importante, uma liberdade que tu não vai ter em lugar nenhum. O Davi não falou aí, mas ele, nesse momento, tá em Florianópolis. E aí o cara tá em Florianópolis, mas o cara é de Salvador. Então, essa é o tipo de liberdade que a gente tá atrás quando vem pro mercado financeiro. Eu falo por mim também. Eu tive uma oportunidade que acho que poucas pessoas têm. Comecei a ter uma carreira no mercado financeiro, poucas pessoas sabem disso, só geralmente quem é mais próximo. Mas assim que eu comecei a ganhar um dinheiro, que eu olhei assim, disse, porra, tem uma grana aqui até. Eu fui embora do Brasil muito cedo. Eu não saí no Brasil agora, quando eu vim pro Canadá, né? Tipo, morar, já, sei lá, 5 anos atrás. Não, eu já saí do Brasil há muito tempo atrás. Comecei a ganhar dinheiro, eu tinha possibilidade de desempenhar a função que eu desempenhava à distância. Eu fui morar na Europa, morei em mais de 15 diferentes países na Europa, justamente por causa dessa liberdade que o mercado financeiro dá pra gente. Então, é por isso que a gente tá aqui, mas saiba que é como o Davi falou, cara, não vai ser um caixa automático e tudo pôneis e um sonho encantado, Alice no País das Maravilhas, não vai ser. Você vai ter que, principalmente, fazer o que o Davi falou há pouco tempo, estudar. Vai ter um momento que você vai ter que aceitar isso para sua vida. Você vai ter que estudar. E aqui no mercado financeiro não é diferente. É tanto que aí na data enquanto, tanto eu quanto o Caio, a gente se mata para botar um método de pé, que esse método faça a maior quantidade de sentido possível para todo mundo, né? Que o cara bata o olho, olha nisso e faz, ok, realmente eu nunca vi nada parecido com isso em relação à organização. Tudo aqui faz sentido. Primeiro eu tenho que aprender isso, depois aquilo, depois assim, depois assado. E, ok, realmente faz sentido ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, Davi, eu acho que o Caio quer falar alguma coisa, Caio? Pode falar. Você mudou a tela? Sim. Sim, Compartilha aí também. eu quero fazer um comentário sobre essa questão do viver de mercado e fazer essa transição de carreira, né? Eu acho que o mais importante aí é fazer essa preparação financeira que o Davi comentou, né? Antes de você tentar ligar o foda-se, vou pedir demissão e vou viver de mercado, tem que ter um pé de meia para poder, tem que ter um dinheiro guardado para você poder fazer isso com calma, porque a partir do momento que você precisa tirar dinheiro do mercado para pagar o seu cartão de crédito, para pagar o teu aluguel, para pagar as tuas contas, para pagar plano de saúde, isso é uma pressão gigantesca, né? Então, além disso, você já tem que vir ciente de que você não vai fazer dinheiro todo mês, você vai ter dinheiro, você vai ter mês positivo e você vai ter mês negativo. O mês positivo, você tem que fazer uma gordura para quando você tiver no mês negativo, ter dinheiro para pagar suas contas, né? Além de ter o pé de meia guardado, né? Isso que o Davi fez foi exatamente o que eu fiz também lá
5, 6 anos atrás, antes da gente começar a Data Quant, né? Quando eu resolvi que eu ia largar entre aspas, né? Minha carreira como programador para tentar viver de mercado, né? E eu acho que fazer essa preparação é um passo importante, porque senão a pressão de você ter que performar e fazer dinheiro, ela é muito grande. Mesmo para gente que está operando com robô, isso vai existir. Por mais que tu não fique lá clicando, olhando para gráfico, né, você vai ter os meses positivos e vai ter os meses negativos. Então, isso é importante. E já que a gente estava falando de resultado, o Davi mandou para a gente aqui os resultados do portfólio dele. Então, Davi, se tu me permite, eu vou carregar aqui na tela e aí a gente faz alguns comentários em cima aqui dos resultados do teu portfólio, pode ter? Pode, claro. Vamos lá, deixa eu carregar aqui. Tá aqui, eu não sei se vai ficar muito pequeno para a galera que está assistindo, deixa eu tentar dar um zoom aqui e aí a gente faz alguns comentários. A gente vai vendo sessão por sessão. Isso, pelo que eu estou vendo aqui, Davi, tu mandou para a gente um resultado do teu portfólio desde 2024, né? Então aqui eu acho que está desde janeiro de 2024 até hoje, numa gravação desse vídeo, a gente está gravando esse vídeo final de outubro de 2025. Então tem quase 2 anos de resultados aqui, né? Isso aqui provavelmente é uma conta controle, né? É uma conta com lote mínimo ou não? A conta controle aí, assim, 95% dos robôs que estão aí estão operando com um contrato. E tem outros que Tá, fazem aumento de posição e não tem como ser só um sim. contrato, né? Só para explicar para a galera o que é uma conta controle, né? A conta controle é uma conta que a gente usa para fazer auditoria de resultado, né? Quando a gente está vendo aqui o lucro acumulado do Davi de 34.694, não quer dizer que ao longo desses 2 anos ele fez somente 34 mil. Né? Isso aqui é a conta com lote mínimo, né? Ele pode ter uma outra conta que tem os mesmos resultados que é essa aqui, só que com um lote proporcional, um lote maior, sei lá, com 5 contratos, com 10 contratos, etc. Mas eu quero até fazer uma observação sobre isso ainda, Caio, pra gente não passar, porque eu acho que você tocou num ponto muito pertinente, né? Que você fez assim, só 34 mil reais. Eu acho que é totalmente factível, porque essa curva de capital é ridícula. Olha a estabilidade dessa curva, que é justamente o que todo quanti trader procura, ter uma curva estável como essa, né? Subindo de forma uniforme, sem uma volatilidade maluca. 34 mil reais para um momento que tu tá até, vamos dizer assim, no momento de transição, é dinheiro, pô, né? Tipo, se tu pensa, cara, eu e o Caio, a gente sempre tá batendo papo sobre isso, porque a gente trata com muitos alunos nossos, né? Principalmente os que estão ali em fase de transição também. Pô, 34 mil reais para alguém que talvez receba um salário de 5, 6 mil reais, meu amigo, é um bom adicional mensal, viu? Uma média ali, quando você distribui, é um bom adicional. E o Caio sempre milita a favor disso, beleza? Caso você não tenha feito o shift correto, tu tá no meio do caminho o mercado ainda funciona como um complemento de renda. E se isso fosse retorno final, funcionaria como um excelente complemento de renda para quem tá atrás também de adotar esse modelo, né? Pode continuar, Caio. Não, vamos só dar uma olhada aqui nos resultados aqui do Davi. Ele teve um drawdown máximo aqui de R$ 9.165 e ele fez aqui quase 4 vezes esse drawdown, né? Então, basicamente, o risco dele aqui está de aproximadamente 25%, e ao longo desses 2 anos ele conseguiu multiplicar o risco máximo dele por 4. Isso aqui é um resultado extraordinário. A gente consegue ver isso no shape da curva aqui, né? Embora a curva seja serrilhada aqui, quando a gente olha aqui o gráfico mensal, ele só teve aqui, se eu estiver errado aí, Davi, 1, 2, 3, e agora, no mês atual, é o 4º mês negativo, né? Então, a grande maioria dos meses aqui, o Davi fechou no positivo. Olha o maior mês aí, pô. Olha a proporção do maior mês. Pelo amor de Deus, pô. Isso aqui foi quando, Davi? Foi maio Março, desse ano? sei lá. Foi maio, Maio desse o mês ano. seguinte do tarifaço. Pode crer. Olha só a diferença desse mês aqui, né? Então, esse cenário aqui do Davi, até para uma pessoa que está fazendo uma transição, ele é um resultado excelente, porque praticamente ele não teve meses negativos, né? Ele está fechando positivo aí quase que direto. Aqui a gente tem quantos meses no total? Começou em janeiro, deve ter aqui 22 meses, fazendo a conta rápida. Isso aí. Né? 22 meses, de 22 ele teve 4 meses negativos só. Então, outra coisa que eu acho que vale a pena observar, porque com certeza muitas pessoas que estão assistindo vão se identificar com isso, todo mundo sempre vem com a mesma pergunta, que é tipo assim, isso aí vai demorar uma década para eu aprender, isso aí vai demorar demais, isso aí é muito difícil.
Não é muito difícil, não é verdade, porque existe um método. 2, não vai demorar uma década, tá aí. No começo da call, Davi falou. Eu conheci a Data Enquanto em algum momento de 2023. 2024, o cara já tava ligando o portfólio dele, pô, tá aí os resultados. Pelo amor de Deus, 2024 de janeiro já tava aí, o cara, com o portfólio montado e rodando. Então, pelo amor de Deus, né? Não me aparece com essa dizendo que não é possível, é completamente possível aprender e não é o maior tempo do mundo, não. Com certeza o Davi, antes disso, já tinha também botado a mão e começado a fazer algumas experimentações para poder ali ver como é que funcionava, etc. Isso aí já é o portfólio que ele escolheu para rodar. Então, em menos de um ano, ele já tinha emplacado o primeiro portfólio que ele tem aí até hoje com essa curva aí maravilhosa. Pode continuar. Davi, tu quer fazer algum comentário específico sobre aqui, sobre o teu resultado aqui, ou a gente pode seguir para os próximos pontos aqui? Eu acho uma coisa interessante desse resultado aí é que os dias negativos são maiores que os dias positivos, né? Que é uma coisa que a maioria das pessoas não consegue suportar na hora que a pessoa está operando manualmente, né? Você consegue ver ali que foi na parte superior da esquerda ali, você vai ver que tem mais dias negativos do que dias positivos. A taxa de acerto, né? Sim, com Sim, certeza. Isso é bom de ver mesmo. Verdade. isso é legal por quê? Porque você vê que você não precisa acertar todos os dias para você ganhar dinheiro, muito pelo Total, contrário, né? total. Aí você está vendo que mesmo você perdendo na parte dos dias, ainda assim você consegue ter um resultado muito bom, né? E aí, Porque tudo depende da relação do risco-retorno, né? Do payoff com a taxa de acerto das estratégias. outra coisa legal desse resultado também é mostrar que você pode ter uma curva completamente estável, como a do Davi, com um payoff de 1,68. Eu vejo muito pessoal, não, mas eu quero um risco-retorno de 1 para 3. Cara, não é o que tu quer, é o que o mercado está disponível para dar. E para a estratégia do Davi, para o portfólio do Davi, ela está disponível a dar 1,68. Mas ainda assim, o cara com payoff de 1,68. O que é que significa um payoff de 1,68 nessa realidade que a gente está analisando? Que o lucro dele, quando ele tem lucro, é 1,68 vezes maior do que o prejuízo dele quando ele tem prejuízo. E, além disso, taxa de acerto diária ali de 43%, né? Ele tem 43% dos dias positivos, 60 e 57% aí, arredondando, dos dias negativos. E olha a curva de capital, mais uma vez, olha a curva de capital. Pelo amor de Deus, pô. Vendo esses números aqui, taxa de acerto baixa e payoff alto, eu diria que esse portfólio ele é majoritariamente de estratégias seguidoras de tendência. É isso mesmo, Davi? Isso aí, exatamente. A maior parte seguidora de tendência, tem algumas de contratendência, mas Sim. majoritariamente é tendência, né? São quantas estratégias rodando aqui? Desculpa, tu comentou ainda há pouco, são 20 e poucas, né? Isso aí são. Aí tem menos, né? A conta de controle tem umas 10, 12 estratégias. Tá. Legal. Então, esse tipo de estatística aqui, ele dá alguns insights para a gente, né? A gente sabe que estratégias seguidoras de tendência, elas, via de regra, vão ter uma taxa de acerto menor, mas elas têm um payoff maior, né? Elas ganham mais do que elas perdem. E as estratégias com tendência é o oposto, né? E isso está refletido aqui no resultado do Davi, tá? Deixa eu tirar o resultado do Davi aqui para a gente bater um papo sobre outros tópicos aqui. Davi, lá dentro da DQ Labs, a gente tem vários módulos, né? A gente ensina ali todo o framework, toda a jornada de um trader sistemático, né? A gente começa ali pelos conceitos introdutórios, a gente fala de design de estratégia, data mining, o próprio módulo de programação que o Davi falou que ele fez ali para poder desenvolver os próprios robôs. A gente vai para a parte de avaliação, validação, gestão de risco e portfólios. Dentro desse framework de habilidade, de skills que você tem que aprender, o que tu acha que foi ali determinante? O que tu acha que fez mais sentido para tu conseguir, de fato, construir tuas estratégias e começar a ter consistência nos teus resultados? Bom, eu acho que assim, a parte mais importante, para mim, acho que foi a parte de avaliação e validação de estratégias, né? A parte estatística. Porque assim, eu acredito muito em estatística para o mercado, né? Eu acho que a pessoa, o trader que está operando aquilo, ela precisa ter uma vantagem operacional, ela precisa ter um edge acima de tudo. Acima do psicológico, que tanto que falam aí fora, né? Que é, você sabe operar, você não tem psicológico e tal. Cara, não é bem assim, cara. O psicológico ele é importante, mas ele é uma segunda fase, né? Não adianta você ter um bom psicológico e você não tem um operacional que te dê dinheiro. Você pode ser um monge lá no Nepal, na montanha, operando, você não vai ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro. Você precisa ter uma vantagem estatística, né? E aí, esse módulo de avaliação e validação de estratégias, ele é muito interessante porque você consegue, depois que você construiu
uma estratégia, testou, fez um backtest, achou um resultado legal, né, que é onde a maioria das pessoas para, elas chegam ali, pô, fez sentido no passado, então deve fazer sentido no futuro. Aí elas vão lá, jogam esse negócio na conta real e muitas vezes pode dar certo, mas a maioria das vezes dá errado. Aí a pessoa fica sem entender por que que deu errado aquele negócio, né? E esse módulo de avaliação e validação de estratégias, ele te dá ferramentas para você conseguir avaliar e validar, né, as estratégias que você está construindo. Então, você vai submeter sua estratégia a diversos tipos de testes de robustez, fazer uma bateria de testes, e aí você vai ter assim, uma confiabilidade muito maior de você conseguir ligar essa estratégia em conta real, sem que ela seja um overfit, né? O overfit, para quem não sabe, é um sobreajuste ali à base de dados do ativo que você está trabalhando, né? Você não está overfit, você não está ajustando demais a sua estratégia para as pequenas nuances ali do ativo, né? Você está querendo capturar um movimento real de causa e efeito no mercado, né? Uma coisa que faça sentido, né? Como se fosse como o trend follow, né, que a gente estava falando agora há pouco, ou o mean reversion, por exemplo, né? Então, esse módulo para mim foi assim, quando eu assisti aquele módulo, eu falei, cara, isso aqui é ouro puro, entendeu? Isso aqui, quem não enxergou ainda, esse negócio aqui faz toda a diferença, né? O cara de exatas só quer um motivo para poder acreditar. O cara de Exato. exatas, ele só quer um motivo para poder acreditar. O cara só quer uma base estatística para poder ter fé. É incrível, né? E é sobre isso também, porque quando a gente tá falando de mercado financeiro, principalmente quando você tá na gestão do teu próprio capital e tentando fazer tua vida com o mercado financeiro, eu acho que tudo é sobre você acreditar no que você tá fazendo para ter a confiança de manter aquilo rodando, né? Que é daí que vem o edge na realidade, de você seguir à risca o que precisa ser feito sem interferência, né? E claro, aquilo precisa ser validado, como você mesmo citou. Não adianta ser um monge. Não é essa buchitagem aí que essa galera fala, que o professor de trading manual adora dar essa desculpa. Seu psicológico tá abalado, você não seguiu as regras corretas. Cara, você pode ter o psicológico blindado do monge que o Davi falou, e você só vai entrar sagradamente, regradamente em algo que não funciona. E aí, pô, tu precisa ter um edge, tu só vai perder dinheiro com consistência. Só isso. A diferença do monge que não tem um edge pro trader degenerado, cracudo que não tem um edge, é que o monge vai perder de forma consistente e o cracudo vai perder de forma maluca. É só isso. Então, assim, é importante entender que é necessário ter um edge e o mais importante de tudo é você ter a confiança no que você está fazendo para poder seguir. Acho que nisso a Data Enquanto deve ter te ajudado, né, Davi? Nesse sentido de realmente aumentar a tua confiança, principalmente aí no teu caso, que tu tem um background de engenharia e a gente tá falando de teste estatístico, etc, ainda mais do módulo específico que você citou, né? Com certeza. E para mim, assim, muito importante também é que é muito objetivo as coisas, né? Por exemplo, quando eu estava assistindo o curso, eu lembro que lá em 2023 eu comecei a assistir o curso, eu fiquei assim, "Não, mas por exemplo, quantos trades eu preciso ter para que eu consiga ter uma validação correta, né? Porque você ter só 10 trades é muito pouco. E você ter 2.000 trades muitas vezes é muito. Teria algum valor nisso? Aí o pessoal falou, não, aqui a gente usa mais ou menos 400 trades para estratégia de day trade em 5 anos. É uma coisa objetiva, que o cara fala assim, não, beleza, tem uma regra legal aqui que eu posso seguir. E, assim, a maior parte das coisas que a gente vê aqui dentro da Data Enquant é dessa maneira, são formas objetivas, né? São regras objetivas, são frameworks que foram criados, que a pessoa, se ela conseguir entender, estudar e abstrair aquilo e aplicar, ela vai conseguir fazer o framework dela, né? Para mim, isso aí foi maravilhoso, né? Pode falar, cara, pode falar. Eu queria até só fazer um comentário sobre isso que o Davi falou. Eu, particularmente, o meu módulo Xodó ali dentro da DK Labs também é o módulo de avaliação, particularmente dentro de todos os assuntos que a gente aborda ali dentro. O que eu tenho mais tesão em estudar e ensinar também é a parte de validação de estratégia, porque eu acho que isso é o que faz o diferencial de fato para a gente conseguir criar as estratégias robustas, o que faz a gente conseguir criar de fato estratégias robustas no longo prazo. Até porque a parte de design ela é muito importante, no fim das contas você precisa saber como criar a estratégia, mas no fim das contas existem milhares de possibilidades de criar estratégias lucrativas, desde as mais simples possíveis, né, coisas que de tão simples a gente pensa que aquilo não vai funcionar, até as mais complexas, né? Então, no fim das contas, a capacidade que você tem ali de saber testar e saber separar o que é overfit, que o Davi comentou, do que não é
é o que vai fazer o diferencial, né? Porque boa parte das coisas não vão funcionar. Boa parte das coisas, ou de fato não tem alfa, não tem edge, ou você encontrou um falso positivo ali, né? Você encontrou um overfit. Então, você saber aplicar o que a gente ensina ali no módulo de avaliação é o que faz o diferencial para você começar a construir a sua primeira estratégia, segunda, terceira, até chegar no portfólio. Né? Então, Nesse sentido, ele é importante. nesse sentido, eu ainda queria expandir um pouco sobre esse assunto específico, porque se tem uma área que a gente poderia resumir o quant trading a ela, né, dentro de as várias áreas, seria avaliação e validação de estratégia. Porque de nada adianta tu ter uma tese de investimento montada, bonitinha, se a tese de investimento não consegue te dar segurança, mais uma vez a gente está falando sobre segurança aqui, que aquilo vai funcionar no longo prazo. De nada adianta, e aí quem escolher estudar quant trading vai entender que de nada adianta olhar para um backtest e ver aquela curva ascendente. O backtest ele é só mais um teste, mas ele é um teste informativo. O backtest só está te informando se aquela estratégia, aquela tese de investimento que você pensou, aquele design que você fez, consegue explorar alguma condição no passado. Ah, mas no futuro? Backtest não tem nada a ver com o futuro. Backtest só fala se aquela tese que você pensou explora uma condição no passado, se ela explora algum alfa. Agora, de nada adianta você explorar essa condição e você ver essa curva ascendente se você não botar ela à prova, que seria fazer os testes estatísticos. Então, vamos chamar de testes estatísticos aqui, né? Mas não é nada muito complexo. São algumas sequenciazinhas de passos que você tem que executar para poder validar a tua estratégia. De nada adianta. A curva de backtest pode ser linda e maravilhosa. De que adianta se quando você ligar na conta real aquilo, os resultados não serem nada parecidos com o que tu enxergou no backtest? E quem é que vai te dizer qual é a chance desses resultados que você observou para trás se replicar para frente? São os testes de avaliação e validação de estratégia. É óbvio que design de estratégia é importante. É óbvio que a gestão do portfólio no contexto geral é importante. Programar, porra, importantíssimo. Mas se a gente separa uma área específica do quant trading, um pilar, que a gente pode definir o quant trading é isso, é essa parte de avaliação e validação de estratégia. Porque ali é onde você bota sua estratégia no fogo, né? Tu fez o backtest aqui, ó, e aí tu, porra, essa estratégia é top, vou ligar em conta real. E aí, às vezes, eu vou falar só um teste aqui para não fuder muito tua cabeça, tu faz uma distribuição de parâmetro e uma distribuição de resultado, que é o teste mais básico, são os testes mais básicos e simples de uma validação, e já quebra a tua estratégia. Já não passaria, já não iria para conta real. Então, estratégias podem ter overfitting. E é o caso de várias. É o caso da maioria. Então, tipo, tudo que você acha ali, possibilidades, backtest lindo e maravilhosos, no fim do dia, quase todos eles não prestam. Essa é a real. O backtest, mais uma vez, ele só te informa se tem condição de ganhar no passado, de ganhar, né? Para você botar aquilo de fato numa conta real e ganhar dinheiro e ter a confiança de botar o teu dinheiro no jogo só com a avaliação e validação. Nisso aí, acho que nós três concordamos assim cegamente, porque não adianta de nada se tu não valida a tua estratégia minimamente, né? Se tu tá operando só com backtest, isso é um sinal de uma palavra em português para algo muito frágil, né? Você tá operando de uma forma muito frágil, que é justamente o contrário do que a gente milita, que é robusto, né? Os testes de robustez servem para deixar a tua análise ali, beleza, eu tô confiante. Passou no teste 1, que analisa isso aqui especificamente, passou no teste 2, que analisa isso aqui, no teste 3, que analisa isso aqui, porra, e ainda tem um backtest que eu olho aqui e consigo ver que isso ganha dinheiro e sabe explorar um alfa no passado ali, né? Um edge. A chance de se replicar é de X%. Que até isso a gente consegue ter uma ideia, fazendo WFA, por exemplo, de o quanto tua estratégia vai tender a performar em live trading. Então agora eu vou pedir para o Davi me dizer o seguinte e deixar aqui registrado para todo mundo que essa é a ideia dessa série de entrevistas que a gente está fazendo. Davi, se você tivesse só uma mensagem para deixar para quem está vindo aí, que não conseguiu ainda virar a chave e que você pode colaborar com o avanço dessa pessoa, até reorganizar as ideias dela, o que é que você diria para essa pessoa que está nesse momento difícil, que não está dando certo para ela de jeito nenhum?
o que é que você falaria para ela para mostrar que, de fato, é possível ganhar no mercado financeiro? Bom, cara, acho que a primeira coisa é você procurar pessoas sérias, né? Profissionais sérios que trabalhem com isso. Fuja desse pessoal aí que fica ostentando em rede social, só fica postando foto, né, de andando aí de carro de luxo para cima e para baixo. Muito cuidado com isso, né? Procure mentores sérios, pessoas que sejam profissionais, né? Independente da escola de análise que você escolher, mas assim, eu recomendaria muito fortemente, porque é o que mudou para mim o jogo, é a parte de trade quantitativo. Porque o trade quantitativo, na verdade, ele é como se ele te desse superpoderes, né? Você consegue fazer muito mais do que um trader normal. Quando eu operava manualmente, eu fazia meus backtests na mão. Eu ia lá atrás no gráfico, tinha uma ideia de trade e ia anotando. Eu ia lá para trás e fazia, ó, se quando aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E ia fazendo tudo manualmente. E cansei de fazer backtest 200, 300, 400, 1000 trades na mão, né? Só que agora com com um robô, com algoritmo, você consegue fazer milhares desses testes e muito mais rápido, né? Então ele te dá superpoderes, você consegue validar as coisas de forma muito mais rápida. Muito cuidado com o que é ensinado aí para todo mundo, né? Se todo mundo, assim, se 95% das pessoas perdem e 95% quase 95, 100% das pessoas operam o que é ensinado aí de forma geral, alguma coisa deve ter de errado, né, nessas coisas que são ensinadas. Não é que tudo esteja errado, entendeu? Você consegue aproveitar alguma coisa ali, mas você consegue ver que não é possível, entendeu? Como é que todo mundo perde se todo mundo opera a mesma coisa, né? Às vezes você acha que comprar sempre no suporte vai te dar dinheiro, e às vezes depende do ativo, não. Às vezes é o contrário. Às vezes você vai querer vender lá embaixo, né, no suporte, dependendo do contexto. E o QuantTrade ele te dá essa possibilidade de você testar todas essas coisas. Você pode testar se essa ideia de suporte e resistência, por exemplo, que é uma coisa mais básica, né, a primeira coisa que a gente aprende quando entra no mercado, você consegue testar se isso funciona de verdade, né? Você consegue ver, mas se eu entrar aqui nesse suporte e comprar um alvo de tantos pontos e stop de tantos pontos, será que deu certo? Será que não deu certo? Por que que deu certo? Por que é que não deu certo? E você consegue multiplicar esses testes de forma tão absurda que você consegue entender mais ou menos como é que funciona ali o mercado, né? Como é que é o mercado, não o mercado em si, mas o ativo, né, que você está trabalhando, né? Então, cara, para mim, assim, divisor de águas total foi o trade quantitativo, até porque é isso, operar manual, para mim, é muito limitado. Se a gente tem as ferramentas hoje de você utilizar poder computacional para poder melhorar os seus resultados, melhorar a sua pesquisa, né, o que que você está procurando de estratégia, seja lá o que for aqui dentro do mercado, por que que você vai continuar manual? Se você pode usar o computador a seu favor, né? Então, assim, o meu conselho seria esse, né? E assim, eu cheguei aqui também porque eu vi que eu cheguei no limiar lá no trade manual que eu não tinha mais como passar daquilo que eu tinha chegado. Eu já tinha estudado um bocado de coisa, já tinha estudado, visto como é que as melhores pessoas operam, né? E chegou um momento que fala, e agora? Entendeu? Para onde é que eu vou? Né? Não tinha Uhum. muito mais assim para onde eu ir, de diferente, né? Pelo menos para day trade aqui, que é o que a gente está fazendo, que a gente estava comentando aqui, né? Então eu falei, cara, se eu quero ter resultado diferente, eu preciso fazer uma coisa diferente, né? E eu vou aqui pelo caminho que foi o que mais deu certo para mim, que foi operar de forma objetiva, de forma manual. Então eu vou entrar nesse mundo do trade objetivo, só que ainda mais aprofundado, né? Que é utilizando o algoritmo, utilizando programação, análise de dados, esse E é tipo de coisa. engraçado tu falar isso porque a maioria das pessoas insistem em falar que day trading não dá dinheiro, só opera day trading drogado que perde dinheiro, é só business para dar dinheiro para corretora. Não, não é verdade. Quando você faz do jeito certo, day trade também dá certo. Qualquer coisa dá certo quando feita da forma correta, né? É óbvio que tu precisa de um framework para isso. Acho que é Caio que gosta de dar o exemplo sempre que o day trader é como se fosse a Fórmula 1 do negócio, né? Tipo, você tá ali num nível mais competitivo de todos. Eu acho que a forma correta de analisar é essa. Então é óbvio que não vai ser fácil. Não vai ser com o teu professor te ensinando a operar, sei lá, qualquer aleatoriedade aí. Olha pro book e fica operando aí quando os caras metem uns lotes de 100, tu compra também. É realmente isso aí, meu amigo. Não vai te ajudar muito. Mas se você estiver disposto a aprender um framework, alguma coisa que faça sentido, definitivamente dá certo e dá certo qualquer coisa desde que você tenha o framework para isso e a vontade de estudar, como o Davi falou lá atrás.
Davi, para a gente ir encerrando aqui, meu amigo, diz aí para mim um negócio. Se você pudesse indicar ou um livro, ou um artigo, ou uma série, ou um filme, algo de mercado financeiro, para o pessoal aí poder ir atrás e dar uma olhada, alguma coisa que te motiva a continuar no mercado, ou só que tu gosta, às vezes um livro que você leu que fez muita diferença, ou uma série que você assistiu, ou um filme que você assistiu que te deu aquele gás de continuar. Diz aí pra gente. Bom, cara, vou falar. Cara, o livro que mais fez diferença para mim, apesar de não ser um livro técnico, é o Trading the Zone do Mark Douglas, né? A gente comentou aqui Porra, que livro sobre, foda, sim. a gente comentou aqui sobre psicológico, que não é tão importante assim. Ele, claro que tem a sua importância psicológica, né? Mas ela precisa vir depois do Ed, como a gente comentou, né? E esse livro, para mim, o mais interessante dele é que ele faz você ajustar suas crenças para você entender a trabalhar sua mente dentro de um ambiente probabilístico, né? Porque a gente está muito acostumado na nossa vida, desde que a gente nasceu, a viver num ambiente determinístico, né? Se a gente planta maçã, a gente espera colher maçã. Se a gente trabalha, a gente espera ganhar dinheiro. Se a gente faz alguma besteira, a gente sabe que vai colher as consequências. E no mercado não é assim que funciona. Muitas vezes você vai fazer a coisa certa e você vai perder dinheiro. E muitas vezes você vai fazer a coisa errada e você vai ganhar dinheiro. Então, esse livro ele me ajudou a ajustar a minha mente para que ela conseguisse ficar alinhada com o que é necessário para você ganhar dinheiro aqui no mercado, aqui, que é você entender as probabilidades, né? O pessoal viu aí o resultado da minha conta, eu estou passando por um drawdown agora, né? O pessoal viu ali. E nesse momento você precisa ter um certo psicológico, porque se você não tem psicológico, se você não entender estatística e tudo que está funcionando aqui por trás, né, a parte probabilística e tudo mais, o cara pode fazer besteira também, apesar de estar operando por robôs, né? O cara pode desligar o robô, por exemplo, Sim, né? você Ou pode desistir, começar a alterar toda a estatística que foi estudada e analisada, todos os dados que você obteve ali. Você pode exato, pode começar a trocar, não, foder vou tudo. botar um alvo Sim. menor, vou botar um alvo maior agora, não sei o que, aí começa a mexer e acaba que ele cai no mesmo, nas mesmas armadilhas psicológicas, né, lá de trás, do cara manual. Apesar de ser muito mais fácil, né, você lidar, você estando com o robô na mão, que é Ah, com basicamente você certeza. não mexer, né? É só deixar o negocinho lá trabalhar, deixa a estatística trabalhar e tá tudo certo. Mas esse livro me ajudou demais lá atrás, e eu li mais de uma vez esse livro, inclusive, porque ele traz muitas ideias interessantes para você realmente entender, ficar com a expectativa ancorada o que realmente é necessário para você ser um trader profissional. Eu gosto muito desse livro e recomendo também. Ele tá em algum lugar aqui dessa estante Esse foi eu e também. recomendo 1000%. Esse foi também um dos primeiros livros que eu li antes de eu começar a operar com robô, né? Quando eu nem sabia que era possível automatizar as coisas, eu li esse livro, ele é bem bacana. Vamos seguir aqui para finalizar, né? E eu só queria te agradecer, Davi, agradecer por participar aqui dessa nossa série de entrevistas que a gente está fazendo. Muito bacana a tua trajetória. Obrigado por vir aqui contar o teu depoimento e, de antemão, já deixar aqui minhas boas-vindas, que, como eu falei ali no início, o Davi acabou de entrar para o nosso time aqui da Data Enquanto, vai começar a trabalhar com a gente. Então, parabéns pela tua trajetória, a gente sabe que não é fácil, e obrigado pelo teu tempo, por disponibilizar o teu tempo aqui para falar com a gente. É isso aí. Alguma consideração final, Davi? Não, cara, só agradecer, né? Agradecer a vocês aí por tudo, por disponibilizar um conteúdo tão bom assim, a preço inacreditável, na verdade, o preço, né? Tudo que vocês trazem aqui. A verdade é essa, né? Não vou mentir, né? Então, agradecer aí vocês por tudo, por trazer esse conteúdo para o varejo, né? Para pessoas físicas, né? E dizer que também estou disponível, pessoal da comunidade aí, se quiser chamar lá no Discord, trocar uma ideia, pode ficar à vontade, beleza? E é isso, tamo junto. Pessoal, muito obrigado por tudo. Foi um prazer ter vocês aqui e valeu! Valeu, tchau, tchau.